Fala, galerinha do sexto ano! Bem-vinda a mais uma videoaula comigo, a Prof. Gilcleia de Matemática. E a nossa aula de hoje é sobre expressões numéricas com potenciação e radiciação. Olha ali, ó, a Prof. colocou aula 1 de 2, porque esse assunto exige bastante cuidado, bastante atenção. Então, eu trouxe duas videoaulas desse mesmo conteúdo, sempre com enfoque um pouquinho maior entre uma e outra, tá? No objetivo de hoje é resolver expressões numéricas envolvendo as operações de potenciação, radiciação, multiplicação, divisão, adição e subtração de números naturais, com ou sem sinais de associação, hein? Então, presta atenção, olha quanta operação matemática tem numa só expressão numérica. E é por isso que ela se chama expressão numérica. Então, vamos iniciar a nossa aula sobre expressões numéricas. Vem comigo que iremos aprender. Se uma expressão possui todas as operações estudadas, devemos seguir esta ordem para calculá-la. Vejam ali a ordem. Então, existe a ordem nas operações. Primeiro, resolve-se potenciação e radiciação, na ordem que elas aparecem. O que significa a ordem que elas aparecem? Quando você faz a leitura, aquela que você lê primeiro, você resolve primeiro. Segundo, resolve-se multiplicação e divisão. De que maneira? Da mesma jeito, na ordem que aparecem. E terceiro, resolve-se as adições e subtrações, adição e subtração, e também na ordem que aparece. Então, é assim, para resolver expressão numérica, primeiro vem potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração, tá? Vejam ainda aqui, ó. Além disso, temos sinais de associação. Quais são os sinais de associação mesmo, prof? Vamos lá, a prof trouxe aqui para a gente recordar. Ó. Parênteses é um dos sinais de associação que a gente resolve primeiro. Por segundo, eu resolvo os colchetes. E por último, resolve-se o que está dentro das chaves. Então, existe ordem das operações e ordem dos sinais de associação. É bastante coisa para lembrar? É bastante sim. Mas acompanha aqui que a prof trouxe bem o passo a passo, tá? Hoje a nossa aula é só de exemplos, mas acompanha cada exemplo. E como você irá fazer? Primeiro assiste a videoaula. Tem que assistir com bastante atenção. E só depois é que você anota, que senão não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tá confuso isso, tá? Então, vamos lá para o primeiro exemplo? Temos assim, ó. 2 elevado ao cubo vezes 3 menos raiz quadrada de 6 vezes 8 mais 1. Já cansei até só de ler, mas vem comigo que a prof vai ensinar que vai ficar fácil. Lembrando da regrinha, quem que eu resolvo primeiro? Eu resolvo potenciação, que nesse caso é 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Depois eu vou resolver ainda o que está dentro do parênteses, raiz quadrada, desculpa. Mas lá na raiz quadrada existem duas contas dentro da raiz. Se existem duas contas dentro da raiz, qual eu vou resolver primeiro? Você resolve a multiplicação. Por quê? Entre multiplicar e somar, primeiro eu multiplico. E 6 vezes 8 dá 48. Então, vejam, tudo que eu não fiz, eu vou só repetir. Copiei novamente. Vou ler novamente minha expressão. 8 vezes 3 menos raiz quadrada de 48 mais 1. O que eu vou resolver agora? Bem, eu já resolvi potência lá no início. Agora eu tenho 8 vezes o 3, é uma multiplicação que deverá ser resolvida antes da subtração. 8 vezes 3 é 24. Eu tenho dentro da raiz uma soma, 48 mais 1. 48 mais 1 é 49. Vejam que eu devo repetir o que eu não mexi, que foi o menos e a raiz. Agora,
leio novamente a expressão. 24 menos raiz quadrada do 49. Vou resolver a raiz quadrada de 49. Quanto é a raiz quadrada do 49? É 7. Repete-se tudo que estava ali antes que eu não mexi, que era o 24 e o menos. E agora resolve-se essa subtração. 24 menos o 7 é igual a 17. Seguindo passo a passo vai ficar fácil, tá? Primeiro exemplo está aqui. Vamos para um próximo exemplo. De novo, primeiro você presta atenção total e só depois que você vai copiar esses exemplos no seu caderno. Vamos lá. Olha agora, 9 menos 3 dentro de um parênteses elevado ao quadrado, dividido por, abre parênteses, 2 ao cubo menos raiz cúbica de 8, fecha parênteses. Bem, existe ordem lá dos sinais e existe ordem das operações. Então, esse 9 menos 3 ao quadrado, estão vendo que esse expoente está fora do parênteses? O que quer dizer? Que primeiro eu vou resolver o que está dentro dos parênteses, que é o 9 menos 3. 9 menos 3 é 6. É o número 6 que ficará elevado àquele 2 depois, tá? Ali, continuando ainda a nossa expressão, estão vendo 2 elevado ao cubo? É outra potenciação. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. E eu tenho ainda a raiz cúbica do 8. Bem, a raiz cúbica do 8 é 2, não é isso? Tudo que eu não usei agora, vou repetir. E olha como ficou minha expressão numérica. 6 elevado ao quadrado, dividido por, parênteses, 8 menos 2. O que eu vou resolver agora? Vou resolver essa potenciação, porque a potenciação vem antes da divisão. 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Como o número 8 menos 2 está dentro do parênteses, eu vou resolver primeiro o que está dentro dele. Vou resolver esse 8 menos 2. E 8 menos 2 é 6. O que eu devo repetir? A divisão, que eu ainda não mexi. E agora, lendo minha expressão numérica, o que sobrou para eu fazer de conta aqui, de cálculo? O 36 dividido por 6. 36 dividido por 6 dá 6. Ótimo. Compreendido? Seguindo passo a passo, fizeram o que a prof falou? Primeiro presta atenção em tudo e depois você irá copiar o exemplo no seu caderno. Mas tente fazer o exemplo. Mesmo que ele é um exemplo, tente, se desafie, tente resolver ele, não só copiar, tá? Temos mais um exemplo? Temos sim. Vamos para a próxima expressão. Ela é 4 vezes raiz quadrada de 100 menos 6 elevado ao quadrado dividido por raiz quadrada de 144. Ui, o que eu faço agora? Qual é a ordem das operações? Primeiro eu resolvo raiz. Raiz quadrada de 100 é 10. Por que mesmo? 10 vezes 10 é 100. Eu tenho ainda uma potenciação, 6 ao quadrado. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, que vai dar 36. E lá no final, raiz quadrada de 144 é igual a 12. 12 vezes 12 é 144. Então, nessa expressão, resolvi a raiz de 100, o 6 ao quadrado e a raiz de 144. Agora, o que eu não utilizei, repete-se tudo que não utilizei. Vou ler novamente como ficou minha expressão. 4 vezes 10 menos 36 dividido por 12. Eu tenho conta de vezes, menos e divisão. Qual eu resolvo primeiro? Eu resolvo de multiplicação porque eu estou lendo ela primeiro. 4 vezes o 10 é 40. E entre menos 36 dividido por 12, entre menos e a divisão, eu resolvo primeiro a divisão. 36 dividido por 12 é 3. Aquela continha de menos eu vou repetir. E ficou
Cálculo para ser resolvido no final. 40 menos 3. E 40 menos 3 é igual a 37. Expressões numéricas daqui, ó. Eu tinha, primeiro resolvi raiz, potência, raiz. Todas elas na primeira linha. E depois multiplicação e divisão. E por último a subtração. Gente, as expressões numéricas são assim. Ordem das operações e ordem dos sinais de associação, eles caminham juntos, tá? Você irá decidir como vai fazer, quem vai fazer primeiro se está dentro do parênteses, você resolve primeiro o que está dentro dos parênteses e depois o que está fora deles. Essa é uma ideia que dá certo, bem legal. Compreendido? Esses eram exemplos que a prof trouxe na videoaula de hoje sobre expressões numéricas. E eu espero que você tenha entendido tudo. Lembra que eu falei no início? Primeiro presta atenção e depois anote esses exemplos no seu caderno. Contudo, eles copia só a primeira expressão e você resolve. E depois vê, confere se você acertou. Combinado? E está chegando ao final da nossa videoaula de hoje. Não chora, nós temos uma próxima ainda, do mesmo assunto. Estão lembrados? A prof prometeu e vou trazer, tá? Obrigado por sua atenção. Até a próxima videoaula. Beijo da prof. Gilcleia. Tchau, tchau.